imaginei que isso fosse um problema, né? Digamos assim, uma certa ignorância da minha parte em não ter procurado o auxílio de um médico, a orientação médica, né? Para ver realmente mudou, o que pode ser. Eu ia urinar, o jato ele estava mais fraco, de início, né? Saía menos urina. Anteriormente o jato era mais forte. E a outra situação que eu também não me liguei que poderia ser algum problema é que eu ia no banheiro agora urinar, saía pouco. Daqui 2, 3 minutos me dava vontade novamente de procurar o banheiro, fazer mais um pouquinho. E às vezes era assim, acontecia que eu tinha que ir 3, 4 vezes seguidas, né? Não saía tudo em uma única vez. Não consegui ver que era um problema, né? A minha bexiga ela estava inchando, ela estava retendo muito líquido, né? Sendo que o normal do ser humano, do adulto, é de até 500 ml. E a minha ela chegou a ficar com 1,5, 1,5 litro, 1.500 ml, que é muita coisa, 3 vezes o normal, né? E resolveram colocar uma sonda em definitivo, né? Então eu fiquei aí aproximadamente 3 meses utilizando essa sonda, onde eu ia, ela ia junto, né? E até fazer o procedimento que eu fiz que resolveu o problema. Então foi aí que, conversando com a minha família, conversando com os meus filhos, com a minha esposa, minhas noras, eles indicaram para mim o Dr. Rafael, né? E aí ele ofereceu para mim essa outra opção que eu não conhecia até então, que foi a ablação da próstata, né? E é um procedimento muito, eu diria, no meu ver, muito simples, né? É muito rápido, não tive que fazer nenhum corte no corpo, nada. Então eu fiquei muito contente com a solução que acabou se dando para o meu problema, né? Que era um procedimento extremamente mais simplificado do que uma raspagem. Eu fiquei contente, é lógico, eu fiquei contente porque era um procedimento, como eu falei, não tinha nenhum corte, foi apenas a incisão de uma agulha, né? Rápido, eficaz, e assim foi. Acreditei nele, sou muito grato a tudo que ele fez, a tudo que ele pôde fazer para me ajudar. Espero que o meu depoimento possa servir para ajudar outras pessoas que estão na mesma situação. E eu só diria isso: faça o quanto antes, procure um médico para resolver o quanto antes, né? Se eu soubesse dos meus problemas, da minha situação que existia e eu não sabia, com certeza eu teria efetuado antes esse procedimento e não teria nem, de repente, chegado a usar o catéter e a bolsa. Esse tratamento que a gente fez para o senhor, como eu lhe falei, eu acho que deveria ser o tratamento de escolha para todos os pacientes de todos os lugares de rede pública. Você imagina, é um tratamento que a gente consegue fazer aqui. Se a gente fazer um bem organizado, nós conseguiríamos fazer 10 por dia. Você vai conhecer agora uma técnica inovadora que promete revolucionar o tratamento da próstata aumentada. Desenvolvida e aprimorada por um grupo de médicos brasileiros, do qual eu honrosamente faço parte, essa técnica está cada vez mais difundida mundo afora. E não é por acaso. Nos últimos meses, diversos países da Europa e da Ásia têm adotado esse tratamento com resultados entusiasmantes. Vou lhe contar tudo sobre a ablação transperineal para tratamento da próstata aumentada. Vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui qual que é o impacto da próstata no fluxo urinário. Então aqui nós temos o fluxo urinário, em amarelo a bexiga, esse canudinho representa a uretra, que vai drenar a urina da bexiga para o pênis, e essa estrutura aqui significa que é a próstata. Tu percebes que logo na saída da uretra da bexiga, ela já passa num túnel por dentro da próstata. Por isso
que quando a próstata aumenta, ela acaba esmagando esse túnel e aí a bexiga não consegue mais drenar a urina. Essa próstata aqui está no tamanho normal, é como se fosse 20 a 30 gramas, um tamanho de uma noz. Então aqui na próstata, em verde, é a representação da zona periférica, que é onde acometem mais os cânceres. Em azul, a glândula central e zona de transição, que é a área que vai aumentar quando tivermos uma próstata aumentada e, consequentemente, vai esmagar esse canal. Então aqui nós temos agora como se fosse uma próstata aumentada, tu vê que ela é bem maior do que aquela que a gente mostrou anteriormente, e aí a gente tem uma substituição, né? O que era grande antes, que era o verde, que era a zona periférica, agora é bem menor e há um grande crescimento da glândula central e acabando então esmagando essa região, que é a região do meato uretral. Muitas das vezes a próstata acaba ainda empurrando a bexiga para cima, né? E a bexiga acaba ficando mais espessa, trabeculada. Para poder fazer um tratamento adequado, nós temos que eliminar essa parte que está causando a obstrução, que é a zona de transição, que é isso que nós realizamos quando a gente faz a técnica de ablação. E aí eu vou mostrar para os senhores agora como funciona a técnica de ablação para a gente cauterizar essa região que está comprimindo a uretra. Nós temos aqui um modelo de um assoalho pélvico masculino. Então a gente tem os órgãos, o escroto, o pênis, a próstata, a bexiga. Aqui nós teríamos as vesículas seminais e aqui no meio do pênis nós vemos em vermelho a representação da uretra. Essa próstata está representada num tamanho normal, mas quando a gente tem um paciente com mais idade, nós temos esse aumento da próstata que vai acabar comprimindo esse ducto aqui no meio e causando os sintomas da HPB, a hiperplasia prostática benigna. Tá? Como funciona o tratamento da ablação transperineal da próstata? A ablação transperineal ela é realizada através do períneo. O períneo é essa região que nós temos entre a região anal e a bolsa escrotal. Então aqui a gente tem a musculatura, que é a musculatura do esfíncter anal, temos um pouquinho de gordura, e é exatamente uma região que tem livre acesso para a próstata. Então, ela não atravessa nenhum outro órgão importante, o que leva aí o nosso tratamento a ser um tratamento muito adequado e com poucos riscos. Como é realizada a ablação transperineal? Primeiro, realizamos um ultrassom transretal, em que conseguimos identificar toda a estrutura da glândula muito proximamente ao ultrassom. Na sequência, com uma agulha muito fininha, que é uma agulha de radiofrequência, e guiado pelo probe de ultrassom, nós introduzimos aqui no períneo. Essa agulha então vai ser posicionada exatamente na parte aumentada da próstata e nós realizaremos a cauterização. Então vamos queimar um pouquinho deste lado, demora em torno de 1 minuto, depois posicionamos no outro lado, mais 1 minuto, e aí já podemos retirar. E você vê que todo o trajeto que nós atravessamos com a agulha é um trajeto totalmente seguro. Só tem gordura, um pouco da musculatura aqui para retal, e aí a gente já chega na próstata. Não tem nenhum envolvimento da uretra, não tem nenhum envolvimento da bolsa escrotal, nem do pênis, é diretamente na próstata, o que é um melhor benefício, porque a gente não vai ter nenhum sintoma colateral, efeito colateral de queimadura da uretra. Tampouco nós conseguimos poupar aqui o ducto ejaculatório, por isso que é um procedimento que preserva a ejaculação, então os danos são mínimos, certo? Retirado aqui, terminado o procedimento, o paciente fica em torno de meia hora em recuperação, acordou da anestesia, está liberado para casa. Então eu costumo mostrar para os meus pacientes como é que funciona a técnica de ablação na prática. Então aqui eu simulei com essa bolinha de isopor a próstata, pintei aqui em preto a zona de transição, que é a parte que a gente precisa tratar, e o caninho, o canudinho, é a uretra. Aqui a gente tem a agulha de ablação, é exatamente essa agulha que utilizamos para fazer o tratamento, e aí eu vou mostrar para vocês que ao esquentar a ponta, nós conseguimos cauterizar exatamente como a gente vai fazer aqui nessa bolinha de isopor. Então a gente está esquentando aqui um pouquinho a ponta. E aí a gente vai cauterizar aqui.
Então é exatamente isso que a gente faz dentro da próstata, conectando essa agulha a um aparelho de radiofrequência. Então aqui na tela a gente está mostrando o artigo que foi o primeiro publicado no mundo para ablação percutânea transperineal da próstata com radiofrequência. Nós publicamos os nossos primeiros resultados em outubro de 2024, então foram mais de 30 pacientes que nós tínhamos realizado os tratamentos em 2023 e 2024. Está aqui o meu nome. Na sequência, depois desse artigo, inúmeros outros foram publicados, tanto por essa equipe quanto por médicos de outros países, da Europa, da Ásia, e é um tratamento que cada vez mais tem sido então amplamente difundido. Então, mostrando aqui na sequência como que é o procedimento realizado, né? A posição que o paciente fica, essa posição que a gente diz que é uma posição meio que ginecológica, com as perneiras. Nós realizamos o ultrassom aqui através do reto e, como mostrei anteriormente para vocês no nosso modelo, nós guiamos a agulha através do aparelho de ultrassom e realizamos o posicionamento dessa agulha dentro da próstata e aí é realizado a cauterização. Aqui, como eu tinha falado para vocês, a próstata do Sr. Valdir inicialmente tinha quase 50 gramas. Ele estava usando aqui a sonda nesse dia do exame, lá em janeiro. No dia do procedimento, em fevereiro, a gente consegue ver aqui no ultrassom a sonda e aqui ao redor é a imagem da próstata. Essa aqui é a representação da próstata no ultrassom, tá? Aqui é a imagem da agulha sendo posicionada em toda essa região que está aumentada aqui. Então nós posicionamos a agulha, dá para a gente ver nitidamente aqui essa imagem branquinha, que é a agulha sendo posicionada. E a partir daí, sabendo que estamos na posição certa, nós ligaremos ela no aparelho de radiofrequência e ele vai realizar a cauterização, vai queimar, como a gente mostrou na bolinha de isopor. Conseguimos também medir a distância em relação à uretra, né, garantindo aí a segurança do método para não queimar as estruturas que nós não queremos. Mais uma vez o posicionamento. E aqui a gente já está começando a fazer a cauterização. No que cauteriza começa a sair uma fumacinha, exatamente como nós vimos aqui. Então vai saindo uma fumacinha, vai ficando a parte que é mais cinza, vai começando a ficar mais clara, que é o ar saindo da cauterização. Então toda essa parte aqui. E aí a gente consegue comprovar numa técnica que chama ultrassom com microbolhas, que é um contraste que injetamos na veia do paciente. Esse contraste ele vai passar lá pela próstata. Então aqui nós temos a representação da próstata antes do tratamento, ainda a gente consegue ver toda uma área meio esbranquiçada. E depois do tratamento, a gente vê que toda a área que a gente queimou, ela fica preta. Agora a gente vai fazer a medida da tua próstata aqui embaixo. Então aqui, ó, ela está com 32 gramas. Então ela reduziu, vamos colocar aí de 54 para 32, um pouquinho, quase 50%, uns 40%. Toda essa região aqui é a próstata, então é aqui a região que a gente cauterizou, que é exatamente onde passa o meato uretral, que é onde passa a uretra. Então está bem aberto, né? Eu vou mostrar de novo aqui, ó. Aqui também dá pra gente ver, ó, essa parte aqui, ó, toda pretinha, que é por onde passa a uretra. Então tá bem aberto aqui, ó. Bem grande, ó. Perfeito. Bom, agora a gente está mostrando aqui o que sobrou de líquido na bexiga. Vou fazer a medida, mas já deu para ver que foi bem satisfatório ao que eu gostaria que fosse. Então aqui a gente mede. O ideal seria para baixo de 40 ml, mas é muito difícil. Ó, exatamente mais ou menos uns 40 ml. É muito difícil para um paciente que já teve a bexiga chegar em 1,5 litro, 40 ml. Você imagina um balão que ficou com quase 2 litros de água, você imaginar que ele consiga ficar pequenininho. Sim. Então aqui, olha, meu amigo, eu digo que está perfeito. Eu tô surpreso que tão bom que ficou. Eu não imaginava que a tua bexiga ela ia conseguir recuperar tanto. Entendi. Espero que eu possa, com o que eu falei hoje aqui para vocês, que eu possa te ajudar e só quero ver o teu sucesso. Amém. Obrigado, senhor Roger. É mínimo o número de médicos, eu poderia dizer, que pensa como o senhor. Né? E esses mínimos a gente quer conseguir trazer aqui para dentro. A gente está buscando, estamos buscando esses médicos, né? Deixa eu avisar aqui
Como o senhor Valdir falou, né? Nós buscamos médicos que pensem realmente no paciente, que o dinheiro seja uma consequência de um trabalho bem feito e não o principal. A dedicação é muito valiosa, pelo menos para mim foi muito valiosa a atenção que o senhor me deu. E é para todos assim, não é só para o senhor. Que continue assim. Eu só desejo sucesso mesmo para o senhor, tá bom? Muito obrigado, senhor Valdir. Vou liberar o senhor, tá? Imagina que é isso. Vamos lá? A ablação transperineal da próstata representa exatamente o que queremos fazer aqui no Instituto Sarar. Tratar com tecnologia de ponta, sem abrir mão do cuidado humanizado. Um procedimento ambulatorial, sem cortes, minimamente invasivo, com rápida recuperação e que preserva a função sexual e urinária. Hoje somos o primeiro centro do sul do Brasil a oferecer esse tratamento para os nossos pacientes. Se o senhor, seu esposo ou alguém que você conhece sofre com sintomas de próstata aumentada, acesse o nosso site institutosarar.com.br, entre em contato no nosso WhatsApp e agende uma consulta sem compromisso. Cuide bem da sua saúde. No Instituto Sarar, o seu bem é o nosso maior bem.